Vamos à questão número 4. Temos um recipiente ideal isolado termicamente. Nele, misturamos 200 gramas de água a 20 graus Celsius e 100 gramas de gelo a menos 40 graus Celsius. Queremos saber o que ocorrerá no equilíbrio térmico. Bem, trata-se de uma questão de balanço energético. Sabemos que a soma da quantidade de calor trocada entre a água e o gelo deve ser igual a zero. O detalhe é que não sabemos o que ocorrerá no equilíbrio térmico. Eu explico. Não sabemos qual é a temperatura de equilíbrio térmico. Em que situação nós teremos esse equilíbrio térmico? Porque veja, quando misturamos água e gelo, podem ocorrer três fenômenos. Ao final temos a temperatura de equilíbrio maior que 0 graus Celsius e todo o gelo derreteu. Podemos ter temperatura de equilíbrio igual a 0 graus Celsius e parte da água ou parte do gelo sofre mudança de estado. No caso, a água pode solidificar e o gelo pode fundir. E finalmente podemos ter a situação da temperatura de equilíbrio ser menor que 0 graus Celsius. Nesse caso, toda a água solidificaria. Então, é necessário se estabelecer um processo de resolução diferente daquele de somar simplesmente as quantidades de calor trocadas e igualar a zero. Bem, para isso, tomemos como referência a temperatura de mudança de estado das substâncias, que no caso é 0 graus Celsius. Então, vamos ver qual a quantidade de calor necessária para que a água atinja 0 graus Celsius. Quanto de calor a água deve ceder para o gelo para ela atingir 0 graus Celsius? Bem, podemos fazer isso facilmente através da expressão que macete, ok? O gráfico nos dará uma referência do fenômeno, do que está acontecendo. Então, veja, quantidade de calor que macete. Massa 200, calor específico da água 1, variação de temperatura 0, menos 20. Então, a água teria cedido, se caso atingisse 0 graus Celsius, 4.000 calorias para o gelo. Agora, vamos ver qual a quantidade de calor necessária para que o gelo atinja 0 graus Celsius. Bem, para o gelo atingir 0 graus Celsius, ele precisa sofrer uma variação de temperatura de menos 40 até 0 graus Celsius. Então, que macete para o gelo? Não esquecendo que o calor específico sensível do gelo é 0,5 calorias por grama grau Celsius. Então, será 100 vezes 0,5 vezes 0 menos menos 40. Então, o gelo deveria receber 2.000 calorias, horas. Isso significa que quando o gelo atingir 0 graus Celsius, a água ainda não atingiu 0 graus Celsius. Porque para a água atingir 0 graus Celsius, ela teria que ceder 4.000 calorias. As conclusões, então, que nós temos nesse início de questão é que, primeiro, a água não solidificará. No máximo, ela atingirá 0 graus Celsius. E o gelo, por sua vez, pode fundir a partir de agora. Ou seja, porque ele já atingiu 0 graus Celsius e a água ainda pode ceder calor a ele, porque há uma diferença de temperatura entre ambos. Agora, vamos ver qual a quantidade de calor necessária para que o gelo sofra fusão completa. Então, aí nós vamos utilizar a expressão Quimel. Então, massa de gelo que nós temos no problema equivale a 100 gramas L80, então é necessário 8.000 calorias. Então, a água teria que ceder 2.000 calorias, como já o fez, elevando a temperatura do gelo até zero, mais 8.000 calorias para fundir completamente o gelo, totalizando 10.000 calorias. Horas. Mas a água pode, no máximo, ceder para o gelo 4.000 calorias. Então, o que ocorreu? Ocorreu que a temperatura de equilíbrio do sistema vai ser 0 graus Celsius, porque nós temos absoluta certeza que o gelo não funde completamente. Ou seja, restará gelo ao final do processo. E a água atingirá 0 graus Celsius. Agora, quanto de gelo fundirá? Totalmente o gelo não fundirá, porque é necessário que ele receba 8.000 calorias e a água não tem disponível essa energia para ceder. Então, vamos calcular a quantidade de gelo que fundirá. Nós vamos utilizar o Quimel. Agora, a água pode ceder 4.000 menos 2.000 calorias de calor para que o gelo sofra fusão. Ou seja, ela pode apenas ceder mais 2.000 calorias até atingir 0 graus Celsius. Então, utilizando a expressão Quimel novamente, e impondo que a quantidade de calor que o gelo receberá da água é de 4.000 menos 2.000 calorias, nós podemos calcular a massa de gelo que fundirá até a água atingir o equilíbrio térmico de 0 graus Celsius. Então, a massa de gelo que fundirá é de 25 gramas. Conclusão.
No equilíbrio térmico teremos água a 0 graus Celsius e gelo a 0 graus Celsius, sendo que fundiu 25 gramas de gelo. Então nós vamos ter uma massa de gelo no equilíbrio térmico de 100 menos 25, 75 gramas. Então nós vamos ter 75 gramas de gelo e 225 gramas de água, 200 que nós já tínhamos, mais 25 oriundas da fusão, e ambos a 0 graus Celsius, o que nos remete à alternativa E. E é isso.